tudo bem? Bom dia, na certeza em encontrá-los bem. Vou fazer aqui um rápido tutorial então sobre a questão da prática pedagógica que vocês têm previsto para esse semestre, tá bom? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? A gente vai acessar nosso aula. Então, eu estou aqui num ambiente, né, simulado novamente. E aparece aqui, ó, a disciplina de prática pedagógica, carreira e sucesso. Ela vai estar ao lado da disciplina de psicologia da educação e aprendizagem. Ao clicar nessa disciplina, você vai rolar aqui para baixo e pode perceber que tem várias caixinhas aqui. Aqui nós temos a trilha de aprendizagem. Ao clicar na trilha de aprendizagem, ele vai levar vocês a essa disciplina. Tem uma apresentação geral, né? Se tu clicares aqui, ele vai te dizer, e tem disciplinas, tem vídeo aqui da nossa reitora, a professora Neuzi, que vai falar sobre essa questão. E aqui tem slides com as orientações gerais da disciplina, que também é interessante vocês darem uma olhadinha, tá? Bom, o que ele está pedindo para vocês fazerem? Aqui vocês têm um cronograma das principais atividades. Então, a ideia é elaborar perguntas que serão direcionadas a um professor ou um gestor de alguma escola, de alguma instituição, enfim. Como eu digo, nesse nosso momento específico agora, essa atividade vai ser realizada de forma virtual. Então, vocês podem encaminhar perguntas para determinados professores, vocês podem buscar, por exemplo, no Google, entrevista professor, carreira e sucesso. Vamos ver o que aparece. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui uma janela do Google e vou escrever entrevista professor, carreira e sucesso. Ó, aqui tem algumas entrevistas. Tem a disciplina aqui dos vídeos, né, da própria UniaSelv, da prática pedagógica, carreira e sucesso, explicando, é um tutorial também. Mas aqui tem uma entrevista, ó, de uma professora. Então vocês conseguem, né, se clicar em vídeos aqui, ó, vão aparecer vários, né, dentro dessa característica que vocês vão mostrar, inclusive apresentando aqui um mapa mental que vocês vão precisar construir. Então pode ser uma ideia bem interessante de vocês acessarem, né? Digita entrevista professor, carreira e sucesso, e aí aparecem vários vídeos, e eu acho que este aqui também seria muito interessante de vocês darem uma olhadinha, porque vocês vão precisar construir um mapa mental, e aqui vocês vão encontrar algumas dicas em como fazer isso, tá? Muito bem. Então, vou voltar aqui de novo para o AVA, enfim, tem várias informações, tem as normas de conduta, como vocês não vão entrar num espaço escolar agora, porque vai ser toda ela virtual, vocês não precisam se preocupar com isso, né? E vamos para a unidade 2. Aliás, a unidade 1 tem uma enquete, aqui tem um fórum, né? O que significa, tem mais vídeos informativos, dicas para ser um professor de sucesso, um artigo, de repente, a partir deste artigo, vocês conseguem elaborar as perguntas para a entrevista. Né? Aqui também tem mais um artigo. E vamos para a unidade 2. Agora sim. Bom, então o que você vai precisar organizar, né? A observação do ambiente escolar e registro fotográfico você não vai realizar porque nós não precisamos entrar. Então você pode pegar alguma imagem virtual de alguma escola, pode fazer isso de forma hipotética, fictícia, né? Existem
escolas que têm, na questão do projeto político-pedagógico, a descrição dos diferentes espaços que se encontram. Às vezes, quando você entra no Google e digita Escola Estadual Alberto Bins, Escola Estadual Machado de Assis, alguma coisa nesse sentido, vão aparecer informações sobre a estrutura dessa escola, quantos alunos, quantos professores, se tem ginásio, alguma coisa, e aí você pode registrar isso e obviamente tem imagens dessa escola publicadas, tá? Então dá para pegar e se constrói de forma hipotética, tá? Bom, a carta de apresentação também você não vai precisar, porque nós não vamos entrar num espaço escolar, então não precisa neste momento, tá? Termo de cooperação técnica para a atividade também não vão precisar, porque vocês não vão entrar em espaço escolar. Tampouco a declaração de comparecimento. E aqui tem as orientações da atividade do registro fotográfico. Volto a dizer, essa atividade será 100% online, então os registros fotográficos que vocês vão buscar dos espaços escolares, vocês pegarão em sites, e se vocês forem assistir, por exemplo, a uma entrevista de um professor, vamos imaginar esta aqui, eu vou clicar em cima dela, que é o Instituto Federal, então, de Minas Gerais, né? Professora da UAB. E aí eu tenho aqui uma imagem. Vamos imaginar que seja essa a imagem da professora. Eu dou um print screen, tá? Agora eu abro aqui na janelinha. Posso abrir aqui o Paint, que é o mais fácil. Dou um Ctrl V, porque eu capturei a janela. Aí eu centralizo aqui bonitinho. Ó. Aqui do lado eu tenho a barra de ferramentas que me rola, né, digamos assim, todas as áreas do Paint. Então, assim como aqui embaixo também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rolar bem para a direita, porque o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar um determinado ponto aqui. Onde é que ele está? Aqui, ó. Esse pontinho branco, porque daí o mouse se transforma numa setinha e eu posso puxar essa margem. Tá? Vou puxar até chegar aqui na imagem da prof que eu peguei. Então, vou ajustar. Faço a mesma coisa agora aqui embaixo, ó, apareceu o pontinho preto. Branco, perdão. Subo aqui. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui também não. Tá? Me interessa a imagem, eu posso selecionar tudo de novo e de repente ajustar melhor aqui, se eu quiser. Pronto. Desloco para cá. E agora, como uma questão de direito autoral, né, eu posso pegar a ferramenta aqui de pincel, pego aqui o spray, já está na cor escura aqui, né? E agora eu posso simplesmente colocar o spray aqui, ou eu posso pegar um retângulo, né? E aí eu vou pintar esse retângulo aqui, vou preencher esse retângulo todo com essa tinta, né? Por exemplo. Tá? Para descaracterizar a imagem da professora. Estou fazendo aqui rapidinho só para mostrar. E crio um pseudônimo. Professora C, A, D, não sei, qualquer coisa assim.
Agora eu vou aqui no meu arquivo, eu vou salvar como? Vou salvar no formato de imagem, JPG, numa determinada pastinha. Então eu tenho a pastinha das turmas aqui da UniaSelv, turma de segunda-feira, e vou colocar aqui, imagem prof. Pronto, salvei, fecho. Bom, isso aqui vocês não vão precisar. Entrevista. Existem basicamente, deixa eu aqui continuar na chamada. Existem basicamente 2 tipos de entrevistas que vocês podem realizar. O primeiro grupo a gente chama de entrevista estruturada. O que é isso? É quando você elabora as perguntas e já tem as respostas para essa pergunta. Geralmente são aqueles questionários, os formulários que a gente acaba recebendo para pesquisas ou, enfim, consultas populares, e a gente acaba já tendo, né, as opções de resposta. Então ele é estruturado porque você tem a pergunta e tem opções de responder. Tá? Então ele está bem fechadinho, estruturado. Para essa atividade que vocês vão fazer de entrevista com um profissional da educação, eu acho que ele não é a melhor ferramenta. Eu sugiro que vocês usem um questionário semi-estruturado. Então eu tenho uma pergunta norteadora. Vamos imaginar assim. Bom, estou aqui, né, conversando com o professor M, e eu gostaria de saber há quanto tempo que o senhor atua na educação. Olá, tudo bem? Já fazem 30 anos que eu estou no campo da educação. E como é que o senhor optou por ser professor? Bom, na verdade, quando eu decidi fazer a faculdade, minha primeira escolha por interesse era a questão de fazer ou a oceanologia ou medicina veterinária. Quando eu fiz o vestibular, na minha época, né, a primeira etapa era em datas separadas, mas a segunda etapa, que eram as perguntas mais direcionadas, específicas do vestibular, elas coincidiam nas universidades federais, então eu tive que optar por uma delas. Eu acabei optando por aquela que ofertou a oceanologia, e aí descobri que, na verdade, a profissão não era reconhecida no Brasil. E acabei optando, então, pela biologia, e a biologia, naquela instituição, habilitava para bacharelado e licenciatura. E ao fazer a licenciatura, eu me identifiquei com esse campo, com essa área de atuação. Então vejam, eu não tenho um direcionamento fechado em termos de perguntas. Eu vou fazendo as perguntas e à medida que eu vou fazendo a pergunta, o entrevistado acaba me dando, né, esse retorno das características, né, das escolhas, e eu vou tecendo essa entrevista. É mais ou menos como aquilo que se vê nos telejornais, o pessoal fazendo, né? Então eles têm algumas perguntas chaves, mas as respostas elas não são fechadas, elas são abertas. E aí você vai fazendo algumas perguntas sobre essa temática. Obviamente é interessante você gravar as respostas que o profissional está te dando, para que depois tu possa transcrever os principais aspectos dessa entrevista. Ok? Basicamente é isso. Bom, então eu acho que essa questão é mais interessante. Aqui vocês têm modelinhos, né, de roteiros, alguma coisa que vocês podem usar. O termo de consentimento. Se vocês forem usar a imagem real desse professor, desse educador, vocês vão precisar do termo de consentimento. Vocês baixam ele, encaminham, ele vai preencher, assinar, e para você ter isso, pode anexar no documento final. Tá? E aí vem essa questão do mapa conceitual.
Tá? Então, mapas conceituais, eles pegam as principais ideias ou dicas, né, e centralizam em cima de um ponto central. Então, você teria aqui a figura do professor M, e aí você vai colocar nessas caixinhas que podem ser construídas pelo PowerPoint, que eu acho que é bem fácil de construir, caixinhas e setinhas para ligar. Você escreve algumas palavras-chave. 30 anos de carreira, a escolha da licenciatura foi por uma questão do curso e não por escolha primeira. Houve uma identificação de identidade, usa de metodologias ativas, trabalha com recursos concretos, e aí então você vai pegando, né, algumas palavras-chave para ir encaixando nesses quadradinhos, nessas bolinhas, e aí pode usar cores, enfim, como vocês quiserem. Tá? E tem essas orientações. E aí tem aqui o modelo do portfólio, né, que é o registro do trabalho que vocês vão fazer. Então, eu vou clicar aqui em cima, eu vou abrir aqui novamente a turma, segunda, e vou colocar aqui o modelo do portfólio interdisciplinar. Vou abrir ele. Muito bem. Então, eu tenho aqui o modelo já pré-formatado, para que você possa mexer no documento, tá? E apagar. Ó, eu estou tentando deletar, não consigo. Nome do curso, ó, não registra. Por quê? Porque eu tenho que habilitar a edição. Tá? E vou fechar esse quadrinho. Agora sim eu posso escrever aqui dentro. Ó, tá? Então eu vou colocando todas as informações. Então o que eu fiz ali no primeiro encontro? Digamos assim, atividades realizadas durante e após esse encontro. Vocês podem deixar essa compreensão do objetivo da disciplina e atividades propostas, percepções a respeito da caracterização da profissão docente no espaço escolar, a partir do tema gerador da disciplina, carreira e sucesso. Conhecimento sobre a prática pedagógica a ser desenvolvida durante a disciplina, observação do ambiente escolar, registro fotográfico, entrevista a um profissional da educação, elaboração de um mapa conceitual e socialização. Bom, aqui é que vocês vão alterar. Vocês vão dizer assim: conhecimento sobre a prática pedagógica realizada de forma virtual com vamos deletar essa vírgula, com entrevista a um profissional da educação via Google Meet, elaboração de um mapa conceitual e socialização. Tá? E isso aqui não vai ter porque vocês não vão ir ao campo. Pronto. Segundo encontro, então, como eu digo, vocês vão adaptar aqui a questão das atividades que foram realizadas. Aqui vocês vão escrever um texto, olha, ele já tem esse campo pronto, né? Compreender a carreira e o sucesso dentro do contexto educacional é extremamente importante, pois pode levar à motivação e bem como a qualificação profissional durante a realização de um curso de pedagogia. Afinal de contas, as vivências e práticas de um professor podem indicar que outras complementações, cursos, eventos poderiam ser aproveitados durante a formação acadêmica. Algo do tipo. Tá?
Declaração de comparecimento da unidade escolar, você não vai ter, então deleta. E aí, obviamente, isso aqui vai ser o número 1, registros fotográficos. Aqui eu posso excluir linhas, ó. Eu pego o mouse, botão esquerdo do mouse, eu sempre posiciono ele, e com o botão direito eu posso, vai me abrir aqui uma barra de ferramentas, e eu posso excluir a linha. Pronto. Termo de consentimento do entrevistado. Então, se vocês forem manter as características originais, você tem que encaminhar para ele responder e você vai inserir aqui a imagem. Então, eu clico aqui em cima, ó, né? Deixa eu voltar de novo. Dou um Enter, né, no mouse. E agora eu pego aqui, ó, inserir. O que eu quero inserir? Uma imagem. Imagem do quê? Imagem. Imagem. Aqui vou inserir a imagem da prof, que eu salvei. Então, se fosse o documento, aquele de autorização, seria a mesma coisa, porque vai ser uma foto. Pronto. E ele vai incluir aqui o termo, por exemplo. Tá? Tranquilos? Aqui o roteiro da entrevista, então, façam de conta que aqui tem aquele documento autorizando o uso da imagem do profissional. Tá? O roteiro da entrevista semi-estruturada, então as perguntas norteadoras que vocês fizeram, transcrição da resposta da entrevista ou link da gravação, então, por exemplo, aqui eu também poderia inserir, mais uma vez, uma tabela. Aqui eu poderia inserir a imagem da prof. Então, ela ficou grande. Aqui tem, ó, vejo que tem um quadradinho mouse, né? Ele se transforma em seta ou em barra, conforme o que você quer fazer. E se eu direcionar ele para o cantinho, para esse pontinho que está aqui em cima, eu consigo, ó, ele está diminuindo a imagem. Pronto. Então, eu poderia deixar aqui a imagem do professor e aqui escrever o texto. Professora M, que atua há 30 anos na educação básica. E vou transcrevendo ali as principais características encontradas. Mapa conceitual. Tá? Então, o que é o mapa conceitual? É esse diagrama, essa imagem, através do qual você vai centralizar ao redor de alguma temática uma questão específica. Então, deixa eu mostrar um exemplo de mapa conceitual. Então, vou abrir aqui o meu AVA. Marcos. Vamos aqui em Uniaselv Licenciatura, primeiro semestre, Educação Maker, mapa conceitual. Pronto. Então aqui eu vou habilitar, fechar. Tem aqui as orientações, né, que são esse slide que vai abrir. Ou eu simplesmente venho aqui em área de trabalho, Marcos, de novo, primeiro semestre, Educação Maker, mapa conceitual Marcos. Deixa eu botar ele aqui. Pronto. Então ficaria assim, ó. Eu
criei aqui um mapa conceitual, me tornei acadêmico, uma matrícula, coloquei aqui a turma e coloquei a minha tutora aqui, hipotética. Criei aqui uma imagem, Educação e Cultura, Maker, mas aqui vocês tinham então a imagem do professor. E aqui coloquei experiências e vivências significativas, e aí coloquei algumas questões, motivação, né, como é que ele lida com a questão de crianças, de repente educação inclusiva ou não, se trabalha por projetos, competências para se ter sucesso na carreira e profissão de educador, entendem? Então eu vou criando caixinhas, textos e setas que dão essa ideia de mapa conceitual. Eu usei aqui o programa do PowerPoint para fazer esse tipo de construção, ok? Não é complicado. E os logos aqui vocês conseguem pegar, né, e seguir. Tá? Então são caixinhas. Ó, eu pego aqui, vou em seguir uma forma e aí eu crio essa caixinha, por exemplo. Aí sem preenchimento. Ou, se eu quero, eu posso preencher. Depois eu clico de novo em seguir, venho aqui em caixa de texto. E aí eu escrevo aqui, oi. Deixar em negrito. Pronto. Aí eu vou aqui em seguir, formas. Aí aqui eu tenho as setas, ó, que eu posso apontar. Ao clicar aqui na seta, eu ainda tenho o contorno da forma, que aqui eu posso escolher as espessuras. Então eu posso deixar ele bem espesso se eu quiser. Tá? Então é só um modelinho aqui para mostrar como é que a gente faz. Não vou salvar. Deixa eu minimizar. E então você vai criar esse mapa e depois você vai incluir esse mapa aqui embaixo. Dá um Enter e insere a figura. E os registros da socialização. Desculpe. O registro da socialização, então, serão realizados conforme a data que nós vamos ter ali para a rápida apresentação do mapa conceitual. E aí vocês vão fazer um print da tela no dia dessa socialização. Não sei se nós vamos conseguir fazer com todos os grupos, vocês também podem fazer, elaborar esse trabalho em grupo. Ele vai poder ser individual, em duplas, em trios, em quartetos ou quintetos. E aí, no dia lá da apresentação, quando vocês forem abrir apenas o slide do mapa conceitual, né, e aparecendo aí os rostinhos, alguma coisa, a gente faz um print de tela e inclui aqui no registro. Tá? E está pronto o trabalho. Aí eu vou vir aqui em salvar como, procuro, ó, já tem aqui o modelo, eu vou salvar ele. E aí então, aqui dentro do AVA, depois de feito essa questão da socialização, eu vou em produção acadêmica, vou incluir, vou criar aqui um título, atividade, carreira e sucesso do educador, educadora. Tipo de arquivo, então eu posso escolher aqui a prática pedagógica ou o trabalho normal, um desses dois aqui tanto faz. Comentário, trabalho referente à disciplina de prática pedagógica do
primeiro semestre. Aqui eu vou inserir o arquivo, então clica em navegue. Aí eu vou aqui na área de trabalho. Turmas Uniaselv, turma de segunda, né? E aí eu vou ter aqui a prática pedagógica, enfim, as orientações, comunicações, conforme o trabalho que eu tiver, modelo de portfólio. Vou abrir e ele vai me incluir aqui. Se eu tenho colegas que estão fazendo comigo, na setinha, marco aqui os colegas, né? Automaticamente vai aparecer para eles também. Então, uma pessoa do grupo vai realizar esse caminho de postagem na produção acadêmica. E aí é clicar em incluir e automaticamente o trabalho vai aparecer lá no AVA de vocês. Espero que esse tutorial tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que de repente vocês tinham. Desejo a vocês aí um ótimo fim de semana, uma boa trilhagem, né, dentro dessa nossa vida acadêmica. E como sempre digo, estamos aqui juntos, tá bom? Fiquem bem, um grande abraço e obrigado aí pela atenção.